Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente inicia o programa falando sobre as ações voltadas para o meio ambiente que o Beach Park vem realizando. Quem deu mais detalhes para a gente foi a Raíssa Bissol, ela é gerente de sustentabilidade do Beach Park e esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Raíssa, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar um pouco dessas ações de sustentabilidade agora do Beach Park, né? Vocês estão com muitas ações voltadas para o social também, para o meio ambiente como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações. Agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema essencial para a vida. O Beach Park, ele tem esse trabalho de sustentabilidade desde o ano de 2010. Antes a gente era um setor bem pequenininho, que cuidava de temas específicos, como de resíduo, por exemplo, e ao longo do tempo nós tivemos aí vários avanços e hoje nós estamos na centralidade do negócio e temos aí um novo parque, um parque voltado totalmente para a conservação da natureza. Então, trabalhamos todos os pilares da sustentabilidade, que é o meio ambiente, a responsabilidade social e a governança. Então, toda a sustentabilidade hoje ela está de forma transversal na empresa e o nosso propósito é fazer com que as pessoas possam conservar a nossa natureza, conhecer a nossa biodiversidade e transformar esses comportamentos para que a sustentabilidade ela não fique lá esquecida ou com uma moda, né, que hoje ela está muito falada, que bom, mas que a sustentabilidade de fato ela seja um propósito diário, que as pessoas entendam essa necessidade da importância da sustentabilidade para a nossa vida. Pois é, vocês já realizaram ações de limpeza de praia, né? O Parque Arvorá, pessoalmente, eu já visitei, está lindíssimo e, sobretudo, a educação ambiental que vocês fazem, né? Com quem visita o local, que entende um pouco mais, né, do meio ambiente, da proteção, né? Desde o cuidado de não chegar perto dos animais, olhar o ambiente que eles estão, está fazendo parte do momento deles, né? E entender também, preservar, educar, desde os pequenininhos até os mais de 90 anos, né? Enfim, como é que vocês trabalham tudo isso nesse sentido de chamar a sociedade, né, para esse trabalho em conjunto, né, que a empresa faz, mas também a sociedade tem que estar presente nessa parceria, né, e também de educar as próximas gerações. Exatamente. Nós falamos muito que sustentabilidade nós não fazemos sozinhos. Então, quando você inicia assim, vocês fazem muitas limpezas de praia. E aí eu me lembrei que em 2010 a gente fez a primeira limpeza de praia lá na região do Porto das Dunas. Eu lembro bem que foram 5 quilômetros na faixa de praia, 30 toneladas de resíduos que nós retiramos da natureza, com apenas 12 pessoas. E nessa ação, nós fizemos a primeira ação de limpeza do estuário do Rio Pacuti, que foi uma limpeza subaquática com a equipe de mergulhadores. Foi bem emblemático, porque nessa ação nós conseguimos retirar do fundo do rio 5 toneladas de resíduos. Então, veja só, esse número ao longo dos anos ele vem diminuindo e essa é uma grande conquista. E ela, com certeza, ela é uma conquista coletiva, porque a conscientização ambiental ela veio evoluindo ao longo dos anos. Hoje, esse número ele não chega a 100 quilos a cada limpeza. Então, veja, você sai de um número de 30 toneladas para 100 quilos, a consciência humana ela tem sido evoluída nesse sentido, a mudança de comportamento está acontecendo. Então, é quando eu falo que a sustentabilidade ela não se faz sozinho. Então, hoje a gente tem 1.000 voluntários numa ação de limpeza, enquanto antigamente nós tínhamos 12. Né? Então, limpeza de praia é um dos nossos exemplos. A gente teve agora no Parque Arvorá, nós temos um programa de conservação das espécies aqui da nossa caatinga, que é o periquito cara suja, né? Lindinho, por sinal, a gente já viu lá também. É uma parceria que nós temos com a ONG Aquasis e a Associação Caatinga. Desde o ano de 2010 nós trabalhamos com as ONGs locais e aí com a chegada do Parque Arvorá, onde a sustentabilidade está agora na centralidade do nosso negócio, nós formamos esse projeto. E esse projeto ele tem como objetivo reintroduzir espécies em áreas críticas, onde essa espécie ela não é mais vista na natureza. Agora, em dezembro, nós levamos para a Reserva Serra das Almas, que fica em Crateús, é uma reserva que é cuidada pela Associação Caatinga, ali na divisa com Ceará e Piauí. Nós levamos 3
indivíduos de periquito caraçuja que tinham sido apreendidos pelo IBAMA. Nós levamos para lá, eles aclimataram através da associação, a ONG Aquasis, a Associação Caatinga, e eles começaram a se reproduzir. E agora, recentemente, nós tivemos a alegria de saber que já nasceram 4 indivíduos. Então, você vê a reparação histórica que isso traz para o nosso estado. Essa ave, ela não era mais vista nessa região há 114 anos. Então, nós estamos muito felizes de fazer parte da história da conservação no estado do Ceará. E por vezes, assim, eu que sou mãe, né, quando a gente vai ensinar o meio ambiente para os nossos filhos, a gente usa imagens, a gente usa livros, a gente usa figuras, né, desenhos, mas ver, né, é tão difícil, né, você vê aquele animal que está em extinção, ou prestes a entrar em extinção, aquele animal que você tem que ter um cuidado. Quando você tem proximidade, você entende, né? Você se aproxima, né? Você tem parece que a compaixão aumenta, né? Vocês veem isso no Arvorá, quando as crianças vão, elas identificam que não é só no livro, né? Não é só a imagem, ele realmente está ali, né? Exatamente. As crianças, elas ficam entusiasmadas, querem aprender mais. Olha, assim, a gente fala que você não sai da mesma forma que você entrou. Então, o Arvorá, ele traz esse novo olhar para a conservação. Então, é uma grande conquista para o nosso estado, é um equipamento essencial para o nosso estado, sobretudo para a vida humana, porque se você não trabalhar esses conceitos com a criança, né, que geração a gente está formando? A gente tem relatos no próprio Aquapark que nós temos peças teatrais dentro do Aquapark em alguns momentos com a equipe de animação. E a equipe ensina a não jogar o resíduo no chão. E aí, em algum momento, por falta de hábito, não sei, o pai joga de forma equivocada o resíduo no chão e a criança corrige o pai. Então, olha só o que esse trabalho do Arvorá, esse trabalho que o Beach Park vem fazendo ao longo dos anos, olha como isso contribui para a formação do ser humano também. Porque o turismo, ele também é uma ferramenta viva. Uma ferramenta viva de educação ambiental também, porque quando o turista vai para qualquer lugar do mundo, sobretudo para o Beach Park, ele tem a oportunidade ali de ter um contato direto com a natureza e de conhecer e de sair de uma forma melhor do que aquela que ele entrou. Pois é, e no caso assim, a gente quando recebe muito turista para cá, as pessoas vêm para ver praias, para ver o sol, para ver o mar, sentir, né, tudo que a gente tem aqui, né, a gente fala que a gente vive onde as pessoas passam férias, né? E às vezes a consciência não vem junto, ou então às vezes vem mais de fora do que de dentro, né? Às vezes a gente vê uma consciência ambiental maior de quem vem de fora, de turistas, ou às vezes também acontece desse turista ter que ter uma consciência maior, né? Porque não adianta só você vir e você visitar, você tem que preservar para que você continue retornando, né? E que outras pessoas também possam conhecer, né? Exatamente. E a gente vê essa mudança ao longo dos anos. Em outros projetos, por exemplo, de transformação de vidas que nós trabalhamos, o Beach Park tem um projeto muito forte com gestão de resíduos sólidos. Então, em Aquiraz, nós não temos cooperativa de catadores formada. Então, nós formamos um projeto que é Reciclando Vidas. Esse projeto ele tem um objetivo de tirar essas pessoas das zonas críticas de insalubridade, de periculosidade. Essas pessoas, elas catavam resíduo em lixões. Então, nós convidamos essas pessoas em vulnerabilidade social para trabalhar conosco. Hoje, essas pessoas têm uma vida digna. Muitas delas não sabiam ler e escrever, hoje são alfabetizadas, têm suas casas próprias. Então, assim, a gente não só transforma resíduos em novos materiais, mas a gente também transforma vidas através desse trabalho, né? Então, ex-catadores que não tinham perspectiva de vida, hoje têm seus planos de saúde, têm suas vidas transformadas através de um trabalho digno. Então, a sustentabilidade, ela também tem esse olhar de unir essas pontas. Ela não se sustenta só com o pilar ambiental. Ela também tem que ter um olhar de inclusão social dessas pessoas que muitas vezes são invisíveis na sociedade. Então, hoje, através desse olhar de transformar essas vidas, nós automaticamente ganhamos muitos outros cases de sucesso, como, por exemplo, os nossos chinelos feitos de boias, que sem o trabalho dessas pessoas, nós não conseguiríamos fazer esse trabalho brilhante. Então, hoje, as nossas boias rasgadas, furadas ou que muito tempo já está em uso, nós levamos para esse projeto de transformação, levamos para a indústria,
Essa boia, ela compõe 30% da matéria-prima desse chinelo. Esse chinelo, ele retorna para o Beach Park, nós compramos da indústria, vendemos nas nossas lojas e doamos para projetos sociais de crianças em vulnerabilidade social. Então, veja, não é só reciclar, é transformar realidades. E no caso, além dessas ações, né, a questão de reuso da água, usar as tecnologias para favorecer, né, trabalhar a questão do meio ambiente, enfim, até da questão mesmo ambiental como um todo. Como é que vocês trabalham isso no Beach Park, né? A utilização de energia renovável, o reuso da água, como é que vocês fazem isso atualmente? Toda a nossa energia, ela vem de fontes incentivadas, eólica e solar. Nossa energia, ela é toda do mercado livre. Já a parte da água, ela trabalha num sistema fechado. Então, nós temos 2 sistemas fechados no Beach Park. Aquilo que vai para as piscinas e aquilo que vai para abastecimento humano. Aquilo que vai para as piscinas, ela recircula entre as piscinas. A gente só tem 2 tipos de perda no Beach Park. Aquilo que evapora e aquilo que o cliente leva no corpo. Então, o nosso índice de reposição é baixíssimo. Então, até a lavagem dos filtros passa por um processo e essa água retorna também para as piscinas. Então, a gente tem lá uma equipe de laboratório que passa o dia fazendo coleta de análise da água para ver como é que a água está, a qualidade da água. Então, a água da piscina, ela tem esse sistema fechado. Já a água de abastecimento humano, né, de lavagem das mãos, banheiro, cozinha, ela tem uma destinação própria, que é a nossa estação de tratamento de efluentes própria. Então, ela passa por todo esse processo e aí depois ela é encaminhada para reaproveitamento na nossa jardinagem. Então, também é um sistema fechado. Então, assim, apesar de sermos um parque aquático, algumas pessoas podem até pensar, nossa, é um alto consumo de água, mas não. A gente formatou a nossa operação para que fosse um ciclo sustentável. No caso, e o que vocês já têm planejado, já apreciando com relação a isso, de ações pontuais também junto com a sociedade? Como é que tem sido esse calendário de vocês? Nós temos todos os anos a Jornada Sustentável no 2º semestre. É um evento maravilhoso, que, né, vocês são convidados, ouvintes, para participar, para conhecer também as nossas ações de sustentabilidade. A Jornada Sustentável, ela engaja a sociedade para esse tema de conservação. Então, ela sempre acontece no mês de setembro, onde a gente desenvolve limpezas de praia, painéis com palestras, visitas técnicas, trilhas guiadas. A última jornada sustentável nós fomos até Crateús, na reserva Serra das Almas. Então, a gente tem toda essa programação de inserir a sociedade para que elas possam replicar essas ações. Não só as pessoas nas suas casas, mas outros empresários também que possam se inspirar e a gente fazer essa rede colaborativa e realmente transformar o nosso estado num estado mais sustentável. É a ação programada que a gente tem para o 2º semestre. Aliás, eu gostaria de fazer o convite para o público de casa para conhecer o Arvorá, o nosso novo parque, que fica em Aquiraz, pertinho ali do bairro Terra Brasília, para que vocês possam conhecer e sair de lá transformados. É isso, eu já conheci e digo para você que assim é um momento de a gente estar em conjunto, né? E ver que a gente não está sozinho aqui, aproveitar e educar os filhos também, a família como um todo, aproveitar o passeio, né? Tem restaurante, a gente vê a paisagem lá de cima, é tudo maravilhoso. E também tem a educação ambiental, se reconectar. É muito importante, né? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E o último dia 7 de maio foi o Dia Mundial da Luta contra a Endometriose. Sobre esse tema, a gente conversou com o ginecologista e especialista em medicina reprodutiva, Dr. Daniel Diógenes. Acompanhe. Doutor Daniel, falando sobre o dia, foi agora dia 7, né? Mas também falando que é um tema que é independente de dia, né? É um tema que é importante para a saúde da mulher, para ela se entender, e sobretudo também se conhecer um pouco mais, né? E falar abertamente sobre isso com a população. Como é que tem sido atualmente a questão de diagnósticos e de tratamento também? Bom, hoje nós temos cada vez mais acesso às informações, né? Ali pela internet, e as pacientes também têm cada vez mais acesso ao sistema de saúde, seja público ou privado. Então, a gente vem evoluindo muito nos últimos tempos para que a gente consiga ter uma prevenção maior, um diagnóstico precoce, realização de exames no momento adequado.
Então, eu acho que a gente evoluiu muito. Precisa evoluir muito ainda, né? E existe ainda um preconceito ou uma busca por médico só quando você tem um problema, quando tem uma dor, quando tem um desconforto. Mas eu acho que a gente evoluiu muito e a gente está cada vez mais ali com a conscientização das mulheres para que elas precisam, que sabem que precisam normalmente ir ao médico, realizar seus exames, quando tem suas dores, suas queixas, seus problemas, estão procurando buscar soluções. Doutor, eu lembro bem que há um pouco tempo atrás, digamos assim, né, quando a mulher entrava no período menstrual, a gente dizia assim, eu estou sentindo dor, mas isso é normal. É normal mesmo sentir dor, sentir cólica, ter aquele dia perdido de trabalho, o dia que você poderia aproveitar com a sua família, mas na verdade você está sentindo dor e é uma dor que, pessoalmente falando, é algo que é insuportável. Isso é normal? Dor não é normal, né? Nós temos que ter essa conscientização. Então, historicamente, vindo ali das nossas avós, bisavós, menstruar era uma doença, né? Se eu tenho dor, fica de cama, faz uma compressa de água morna, mas é normal sentir dor. Dor não é normal. A menstruação, ela pode ter uma cólica leve, algo que não atrapalha o dia a dia. Mas aquela menstruação que atrapalha o dia a dia, que impede que a menina vá ao colégio, que impede que a mulher trabalhe, ela, que é uma dor muitas vezes incapacitante, que impede uma relação sexual, impede o dia a dia normal, isso não é normal, não pode ser considerado normal. Então, toda vez que a gente tem uma dor pélvica, uma dor menstrual, uma dor no ato sexual, uma dor na região de útero-ovários, essa mulher precisa ter a consciência de que pode ter uma endometriose, pode ter outras doenças, mas pode ter principalmente uma endometriose, e ela precisa de um diagnóstico precoce. Ela precisa da assistência médica, da realização de exames e do tratamento específico, para que você tenha o quê? Que evite a progressão da doença, que evite as formas mais graves e os problemas mais graves, por exemplo, relacionados à infertilidade. No caso, para quem tem, né? Você tem uma filha que tem, você teve, a sua filha vai ter também, sua mãe teve antes, isso é genético? Passa de gerações? A gente não sabe uma causa específica para a endometriose, né? Existem várias teorias ali para a doença, mas é uma doença de tão difícil entendimento que você não conhece a causa, não sabe especificamente qual é a causa, provavelmente tem várias causas e causas diferentes para mulheres diferentes, e é uma doença que não tem cura. Então a gente não sabe a causa especificamente e não sabe como é que cura, porque ela tem um acompanhamento, um tratamento de manutenção, mas você não fica livre da endometriose. E existe o cunho genético, sim. Então existe a chance maior de você ter endometriose, se a sua avó teve endometriose, se a sua mãe teve endometriose, se a sua irmã tem endometriose. Então, sem dúvida alguma, a questão familiar, o histórico familiar é importante para que você fique atenta e busque, né, um diagnóstico, busque um médico quando a família tem todo esse histórico. Doutor, e com relação às medicações, né, a automedicação, a gente vê um apelo muito grande na publicidade também, né, campanhas, às vezes até os remédios, né, para cólicas menstruais, você acha que não, estou sentindo dor, vou, ao invés de ir no médico, né, no especialista ver o que está acontecendo, vou na farmácia, compro o remédio, tomo porque de imediato já passa aquela dor. E por aí vai seguindo durante os meses achando que é normal. Qual o risco dessa automedicação? Qual o risco dessa pessoa não ir, né, de fato, procurar o tratamento, saber por que é que está doendo, né, apenas achar que é comum? O primeiro risco é assim, na hora você resolve a dor, mas mês após mês você vai continuar com a dor. E aí essa doença progride. Então, se você consegue o diagnóstico precoce da endometriose, você consegue evitar as formas mais graves da doença. Quando a doença atinge o intestino, quando ela atinge a bexiga, quando ela atinge os ovários e, né, acaba diminuindo muito rapidamente a reserva de óvulos. Não é a progressão da doença. E a gente escuta muito também, né, aqueles tratamentos mais caseiros, usou uma garrafada, usou chá disso, chá daquilo. Nada disso controla a endometriose, né? É uma doença inflamatória, uma doença que provoca muito desconforto e que tem tratamentos específicos, sejam os tratamentos clínicos com as progesteronas, os anticoncepcionais, sejam os tratamentos cirúrgicos, sejam os tratamentos para a infertilidade. Mas o maior objetivo é evitar a progressão da doença e as formas graves. E no caso, é todo ano fazer a prevenção, né? A gente já bate isso na tecla, né? O ano vira, a gente faz o check-up completo, né? Faz a prevenção que é necessária. Quem está assistindo aí, a gente sempre lembrar, nunca é demais, né? A gente marcar a consulta e fazer os exames para ver se está tudo certo, tudo direitinho, né? No ano seguinte que já chega. Já estamos em maio, né? E aí lembre isso daí também, o dia 7, que aconteceu agora há pouco. Doutor, e esses exames, né? A consulta, quem está assistindo nessa nossa conversa e sente dores, enfim, o que ela deve fazer, né, essa mulher? Ela marca a consulta dela, quais são os exames que são necessários?
porta de entrada da mulher na saúde é o ginecologista. O ginecologista é o médico da mulher, é o médico amigo da mulher. Então, ela tem que ter um ginecologista que ela confia, que acompanha ela de preferência desde quando ela entrou na puberdade. Então, ela precisa realizar os exames de rotina para, especificamente, o diagnóstico de endometriose, um ultrassom. Um ultrassom simples, ele já pode nos dar uma visão. E existe um ultrassom específico para endometriose, que é o chamado mapeamento de endometriose. Então, tem que ir ao médico, né, uma vez ao ano, se está tudo bem, pelo menos uma vez a cada 1, 2 anos. Então, a ida ao médico é a prevenção. Previne endometriose, previne os cânceres ginecológicos, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de ovário. Então, a mulher precisa ter o seu ginecologista e frequentar o ginecologista ali, né, pelo menos ali a recomendação uma vez a cada ano, a cada 2 anos. Então, sem dúvida nenhuma, ela tem que ter essa porta de entrada na saúde. Doutor, o senhor falou a respeito da fertilidade, né? Até que ponto a endometriose atinge a fertilidade feminina, né? Aquele sonho da mulher de ser mãe? 30 a 40% das mulheres que têm alguma dificuldade de engravidar, que estão ali na idade fértil, têm endometriose, seja em maior ou menor grau. Então, isso é uma prevalência muito grande. Então, hoje, a endometriose ela faz parte do dia a dia daquela mulher que tem infertilidade ou que tem uma dificuldade de engravidar. Então, sem dúvida nenhuma, causa um impacto muito grande, né? Tirando a questão da idade da mulher avançada, que essa é a principal causa de infertilidade no mundo hoje, as mulheres estão tentando engravidar muito tardiamente, a endometriose é a segunda principal causa de infertilidade. Então, é uma doença que está no nosso dia a dia, que faz parte daquela mulher que tem dificuldade para engravidar, e aí, mais uma vez, a importância de valorização da dor, porque essa endometriose não surgiu quando ela teve dificuldade para engravidar, ou quando ela está tendo dificuldade para engravidar, ela surgiu anos antes. Ela surgiu lá atrás, na adolescência, no início da puberdade. E aí, muitas vezes, você só descobre quando você tenta engravidar e não consegue, e aí a doença já avançou muito, já entrou, por exemplo, na região ovariana, já começou a destruir a reserva de óvulos, e aí você começa a ter uma baixa reserva de óvulos, alterações anatômicas, e em alguns casos isso torna a busca por uma gravidez algo muito difícil. E agora o intervalo, a gente volta já já. E o Centro Espírita Caminheiros da Luz, que há mais de 40 anos acolhe crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social no bairro Bela Vista, em Fortaleza, está promovendo uma campanha para arrecadar fundos para a construção de uma nova sede para o projeto. A campanha conta com a parceria da designer de interiores Elília Rocha, que utiliza as redes sociais para atrair empresas para ajudarem na conclusão dessa obra. Olá, a gente está aqui na rua Mário de Andrade, mais precisamente no número 187, no bairro Bela Vista, em Fortaleza, onde está sendo construída a nova sede do Centro Espírita Caminheiros da Luz, uma instituição que trabalha há 43 anos, realizando o trabalho social com famílias carentes aqui da comunidade. E essa reforma está sendo liderada pela designer de interiores Elília Rocha, que está aqui, que vai conversar com a gente agora sobre esse trabalho e sobre uma campanha que ela está realizando junto com as empresas que podem participar também dessa reforma. Elília, muito obrigado por participar da nossa entrevista. Como é que as empresas podem estar ajudando nessa reforma do centro? Obrigada a você, Tiago. Então, eu estou recrutando algumas empresas para que a gente consiga finalizar a reforma. Eles conseguiram uma casa velha, a Secluz aqui, e a gente fez uma ampliação para que elas conseguissem fazer mais produtos, mais eventos, né, atenderem mais famílias. E aí, com essas empresas, eu estou produzindo conteúdo para dentro da rede social, dentro do meu Instagram também, e para as empresas, para que a gente consiga trazer conteúdos diferenciados para dentro da marca e que eles consigam, né, nos fazer doações para que a gente consiga finalizar a obra. Então, esses parceiros podem ajudar doando, né, tanto o serviço, também doando mão de obra, para que a gente consiga utilizar dentro da instituição e, com isso, eu vou produzindo vídeos criativos, né, tentando trazer um diferencial para a marca, tentando trazer um público diferente, um conteúdo diferente para que a marca consiga ajudar, né, 60 famílias aí e também ter um marketing diferenciado para dentro da loja. Pois é, é uma instituição, Elília, que já há mais de 40 anos, né, faz esse trabalho social com mais de 60 famílias aqui da comunidade. Como é que surgiu esse trabalho? Como é que, o que é que eles fazem?
Eu conheci a Secluz através de um dos colaboradores, né? A Secluz já tem 43 anos, eles fazem esse trabalho social em vários órgãos, né? Hoje eles têm uma sede que eles precisaram sair porque era alugada, e aí foi feita uma venda e aí eles conseguiram comprar a casa, né? A instituição, ela trabalha com bazares, com feijoada, almoços beneficentes, né? Estão sempre fazendo esse tipo de trabalho para fazer arrecadações, e é uma instituição muito linda, porque essas famílias elas têm apoio tanto com psicológico, né? Apoios psicológicos, como alimentação, e aí é um trabalho muito rico, assim. Eu sempre acreditei que a arquitetura vai para além dos projetos, né? A gente está ali sempre lidando com sonhos, lidando com pessoas, né? Para além das casas, e quando eu tive essa oportunidade de ajudar a Secluz, eu não pensei duas vezes, né? Eu estaria ali não só ajudando uma família específica, mas várias delas. Ajudar é preciso, então fala pra gente, Lília, essa campanha que a Lília está promovendo, né, tem a questão da rede social, que ela trabalha já na rede social, com essa questão da influencer nas redes sociais, né, Lília? Fala pra gente, então, as redes sociais, tanto do centro quanto a sua rede social, para que as empresas possam se interessar e ajudar também. O meu Instagram é @eliliarocha, exatamente como é meu nome, e o da Secluz é Centro Espírita Secluz, né? Eu faço esse trabalho com essa criação de conteúdo para os dois Instagrams, né? E também para os das lojas. Inclusive, a gente já conseguiu 2 patrocinadores, que foi a Fina Casa Revestimento e a Ecodecor, que está apoiando, né? Eles vão dar um material de showroom para que eu consiga trabalhar aqui no Centro Espírita. Inclusive, eu fiz um projeto no estilo meio high-low, quem não conhece, é usando materiais nobres, mas ao mesmo tempo materiais de baixo custo, para caso elas não conseguissem, infelizmente, alguma empresa, mas com a ajuda de vocês a gente vai conseguir, eles ainda conseguissem ter a instituição por final, né? Então, dentro desses Instagrams, no meu, no da Secluz e no da empresa, a gente vai conseguir trabalhar esse conteúdo bem bacana, além do antes e depois, que vai ficar muito lindo, né? Da sede aí, de sair dessa casa velha para esse grande centro, que vai ser muito lindo. Vamos falar um pouquinho dessa reforma. Era uma casa assim só de um pavimento, é isso? Era uma casa só de um pavimento, bem antiga, estava fechada, mas a gente acabou aproveitando algumas estruturas, essa fachada ainda é a mesma, né? A gente fez só algumas demolições de paredes que não davam para aproveitar, e tudo aqui está sendo feito aos poucos, né? Essa é a preocupação de ter as empresas, porque talvez com o dinheiro que eles conseguiram juntar nesses 40 anos aí, além da compra da casa, a gente não consiga finalizar, né? Por isso que eu estou pedindo também esse apoio. E aqui na obra a gente construiu esse novo pavimento, que lá em cima a gente vai ter 5 salas, a gente vai conseguir ter banheiros, né? Porque na sede que eles têm hoje, eles não têm muito essa estrutura. E aí agora com esse pavimento novo, a gente vai conseguir dar aí uma qualidade de vida para essas famílias melhores e ampliar esses trabalhos. Inclusive eles querem trabalhar com idosos, que hoje eles estão com crianças, né, adolescentes, mas eles querem também ampliar esse trabalho para atender idosos também. Perfeito. Elília, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui na nossa entrevista. Inclusive, para você que quer ajudar, todas as informações estão aqui, ó, na tela. Tem o Instagram da Elília, tem o Instagram do Centro Espírita Caminheiros da Luz. Também tem o número do Pix, o número do telefone que você possa entrar em contato. Está aparecendo aqui na tela para você possa ajudar a reforma aqui da nova sede do centro, para ajudar mais pessoas, para ajudar nesse trabalho social que é realizado pelo Centro Espírita Caminheiros da Luz. Agora a gente volta ao estúdio. E o Destaques fica por aqui e você pode ajudar também, faça a sua parte. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.